Bom dia! Hoje nós vamos iniciar a aula número 160, baseada no livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. E como é que se deu isso? Não se deu só por questões naturais de imigração. Houve um pacto, esse grande pacto do capitalismo recente, década de 60, 50 e por aí vai, que aí houve uma marginalização das populações rurais. Então o famoso Jeca Tatu, né? Conhecemos a figura do Jeca Tatu, que foi gradativamente colocado como figura central desse processo, mostrando que as pessoas que viviam em áreas rurais eram preguiçosas. Então o Monteiro Lobato, que foi o grande aí articulador dessa figura, se pergunta: Jeca, por que não trabalhas? É óbvio que o indivíduo rural trabalha, e trabalha muito mais que o urbano. A questão é que esse indivíduo precisava ser levado para a cidade para formar grandes contingentes de mão de obra barata, né? E isso gerou o que nós entendemos hoje como a desigualdade. Esse processo rápido, desordenado, desenfreado e sem planejamento levou as pessoas a se jogarem no meio urbano sem qualquer planejamento prévio. E isso aconteceu em grandes capitais brasileiras, né? As favelas são resultados disso. Não é desorganização, é um desenfreamento. Isso gera consequências muito impactantes para todos. Então vamos ver aqui um trecho sobre urbanização, melancolia e desigualdade nas grandes sociedades brasileiras. Porque eu vou falar de uma parte da cidade que é ilegal. E é ilegal, compulsoriamente ilegal. É uma parte da cidade pobre que não consegue entrar na legalidade. Por quê? Porque ela não faz parte do mercado. Essa parte da cidade, esses trabalhadores, a maior parte deles informais, não tem condições de comprar uma moradia no mercado formal e também não tem acesso à política pública de habitação. Até porque essa parte da cidade chega a ser a maior parte em determinados municípios do Brasil, especialmente nas franjas metropolitanas. Então, nós não estamos falando de exceção, nós estamos falando de regra. Isso é que eu considero mais difícil de assimilar. Como é escandaloso, como é que uma sociedade consegue conviver, como é que os operadores do direito, para não dizer urbanistas, que é a minha profissão, né, conseguem conviver com uma realidade que está fora da regra. Nós temos uma máquina de produzir alienação, porque, gente, se é concreta essa desigualdade, se ela está no espaço, se ela está nos mapas, por que ela é ignorada? E ela não é ignorada apenas pela população de baixa escolaridade, não. Ela é ignorada dentro da própria universidade. Isso aqui é uma constatação triste, né, de uma situação de distanciamento em relação ao que é a realidade e o que é também a representação científica. A gente vive uma representação ideológica, a gente vive uma ficção. Para o geógrafo Milton Santos, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. As cidades brasileiras, elas estão entre as mais desiguais, não do mundo, da América Latina, que já está numa parte deprimida socialmente do mundo, não é?
Isso não quer dizer que as nossas cidades sejam pobres, ou que o Brasil seja pobre. Isso quer dizer que sociedades como a Argentina, a chilena, a própria Bolívia são menos desiguais. A Bolívia pode ser mais pobre, mas é menos desigual. Isso quer dizer que o Brasil é profundamente desigual. Mas outra declaração importante que eu queria fazer é que a igualdade urbana ela não depende apenas da distribuição de renda. Distribuição de renda não basta para a gente ter cidades mais igualitárias. Então, e essa questão do que só não basta, que o professor aborda o tempo todo. Precisa de um processo de reintegração desse indivíduo no espaço geográfico. Questão que nós vamos ver no próximo módulo, que fala sobre do cidadão imperfeito ao consumidor mais que perfeito, o ópio do consumo. Isso versa sobre a integração do indivíduo nos espaços geográficos. Até o próximo módulo. E eu já ia esquecendo de mencionar, mas você não esqueça de fazer a avaliação da aula. Se você avaliou positivamente, deixa o like. Se você não gostou da aula, deixa o dislike. O importante é você participar do processo de avaliação, porque só assim eu consigo saber se o método que eu estou utilizando está surtindo efeito ou não, certo? Então colabore e dê aí ou like ou dislike, mas não deixe de avaliar a aula. Até o próximo vídeo.